Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ter um momento solene no vídeo, 1 minuto de silêncio, e eu vou explicar por que esse vídeo está começando meio triste, mas primeiro eu vou fazer um sinal, porque quem entende disso vai entender o porquê do sinal, e a gente vai ficar 1 minuto em silêncio no vídeo, beleza? Eu peço para vocês para me acompanharem nesse 1 minuto de silêncio antes de assistir o que eu tenho para poder dizer, porque é uma solenidade principalmente para quem gosta de HQs, quem gosta de animes, de filmes, e a gente perdeu uma pessoa tão talentosa. E a história é um pouquinho triste. Depois eu conto pra vocês, tá bom? Então, pra quem não entendeu, eu não cheguei a ficar 1 minuto certinho, mas o Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, ele faleceu recentemente de câncer. Ele gravou os filmes, ele já estava com câncer. Então, um momento solene nosso seria esse, Wakanda pra sempre. Pra quem não sabe, assiste o filme, é muito bom. Mas, mudando um pouquinho o clima do que aquilo que a gente fez, meu nome é Ivan, bem-vindos ao Doidos. Hoje, claro, eu não vou fazer o vídeo tão animado como eu tô, porque a gente perdeu uma pessoa muito boa, um ator muito bom, o cara era maravilhoso. E tem uma frase muito interessante do filme Wakanda, ou do filme Wakanda, do filme Pantera Negra, que ele fala que a morte para nós não é o fim, a morte para nós é só um novo caminho, que nós vamos para o Monte Verde, por assim dizer, correr para sempre. Então, assim, continue correndo do outro lado. Gente, hoje eu vou falar de uma série que eu passei por ela várias e várias e várias vezes, mas foi aquela série que eu nunca dei muita moral. Eu tô assim, não vou assistir não, não vou assistir não, você é estranho, não vou assistir. Porque o que acontece? Dentre as milhões de coisas que eu faço na existência da minha vida, uma delas é trabalhar com artes marciais, então tem hora que cansa. Por exemplo, a Netflix lançou recentemente o Cobra Kai, que eu não sei se eu vou fazer. Eu vou chegar no Instagram do canal e vou colocar, tipo, então, vocês querem que eu faça um vídeo sobre o Cobra Kai? Porque pra quem não sabe, Cobra Kai era o nome da escola de karatê que tinha no filme Karate Kid, com o Daniel San, que é o Daniel LaRusso. E eles lançaram um Cobra Kai, do tipo, o Daniel ficou famosão, aquela coisa toda, o menino que perde pra ele com o bicudo na cara, ele perdeu tudo, né? Eu não sei por que perdeu tudo, eles passam um drama muito bizarro, o menino perde uma luta, ele perdeu um campeonato, eu perdi tudo. Isso é bizarro. Aí passa todos os filmes, né, do Karate Kid até chegar ao que foi com o Jack Chan, que ele fez o filme em homenagem, né? Foi uma homenagem meio bizarra, porque no filme o menino, que é o filho do Will Smith agora, que eu esqueci o nome dele, faz, mas ele aprende Kung Fu, não Karatê. Aí fica Karate Kid em que o menino aprende Kung Fu. Bugou a cabeça. Mas ok. Eu assisti o Assassin e eu confesso que eu fiquei assim... série massa! Foi literalmente assim. Começou, eu fiquei... que? Como? Quem? Porque a Netflix, só pra variar, tem aquelas sinopses bizarras, né? Tipo, se a Netflix colocasse One Piece, falou assim, esse é o anime do pirata que estica. Ele só ia explicar isso. A história é enorme, é cheia de informação, e ele ia falar, o pirata que estica. Então, levando em consideração que a Netflix não ajuda muito, ela tem as informações do negócio. E não fala como é que o menino vira o assassin, aquela coisa toda, que não sei o que. Você fica assim, gente, o que tá acontecendo? Mas o negócio é bom. É muito boa a série. As cenas de luta são interessantes, os efeitos especiais não são lá tanta coisa assim. Então, a barra efeito especial meio pombo. Pra quem não entende, meio pombo, é porque a gente fala que pombo só serve pra duas coisas, né? Comer e cagar em carro. Então, levando isso em consideração, os efeitos especiais não são muito bons. Eles podiam ter investido um pouquinho mais. Só leva em consideração que tem Lúcifer, né? Que as asas do Lúcifer são maravilhosas, né? As asas são muito bem feitas.
o efeito do rosto dele, aquela coisa muito boa. Então eles teriam sim condição de investir um pouquinho mais. Mas é a Netflix sendo a Netflix, né? Ela produz uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, uma coisa mediana. E agora eles estão variando no mediano, bom e ruim, muito. Mas eu passei a assistir séries que eu não assistiria antes, única e exclusivamente porque a série me chamou a atenção. Em que a série me chamou a atenção? Wu Assassin. Eu fiquei assim, gente, mas afinal de contas, o que é esse Wu Assassin? O que está acontecendo? Qual que é a zoeira? Eu vou escrever para vocês aqui embaixo o significado de Wu, de onde foi tirado isso. Mas é porque é uma coisa meio bizarra, eles não explicam muito na série, até onde eu vi. Eu não assisti ela inteira, assisti 3 episódios e falei assim, cara, vou levar a série pro canal que é muito boa. Personagem principal, Kai. Ele é basicamente um cozinheiro muito bom que trabalha num food truck, que é um caminhão de comida. Tem muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente chama eles basicamente de trailer. Aquele trailer de lanche, que tem muito em São João del Rei, que são os trailers na rua de comida. Isso é um food truck, no inglês, beleza? Pra cá a gente só chama de trailer, lá é um trailer de comida, que ele se movimenta. Mas nos Estados Unidos eles não têm isso. A pessoa vai, leva, faz a comida naquele lugar e volta para casa. Não é uma coisa assim meio variado, o que pode ser também que é interessante. Ele recebe um fragmento dos monges. Do nada ele atropela uma menina, a menina acorda e entrega um negócio que você não entende o que é, porque some na mão dele. Aí começa a girar um tanto de coisa, rola uma treta lá e ele recebe nesse fragmento o poder de 1000 monges. Então tem 1000 monges ali dentro. Não se sabe se esses monges são do mesmo lugar, não se sabe se esses monges são da mesma situação, mas você percebe que ao receber o fragmento do monge, você fica assim meio poderoso demais. O que envolve esses fragmentos? Fogo, água, terra, madeira, metal. Fogo, terra, água, madeira e metal. Sobrou um, se vocês repararem, falta o ar. Mas ele tem os 5 guerreiros lá, pelo que deu para poder mostrar. Só que isso, para quem não sabe, fica assim, mas afinal de contas, então tem o ar, são mais elementos. De onde vêm esses elementos? Do taoísmo. Na cultura, se você for pegar os celtas, as culturas elementais, o Wicca e afins, você vai chegar nos 4 elementos da natureza. Água, fogo, terra e ar. Esses são os 4 elementos que a gente conhece na natureza. No taoísmo, no shintoísmo, nas culturas ocidentais, nós temos água, fogo, terra, vento, eles não falam ar, falam vento, madeira e metal, porque são considerados elementos dentro da natureza, os elementos que fazem parte da natureza. É como se fosse assim, ele é produzido sem o auxílio do homem. Mas você vai falar que madeira é produzida sem o auxílio do homem? Sim, gente. Árvores são plantadas aleatoriamente em floresta porque o pássaro come a frutinha, deixa a semente cair e aquilo ele vai germinando. Então o homem necessariamente não precisa meter a mão no meio. A gente coloca a mão para poder produzir. E o metal que eles estão falando não é o metal da faca, alguma coisa, espada, arma, carro, não é disso que eles estão falando. É o minério de ferro. O ferro, a pedra, ferro, ela é extraída da natureza. Aí é um minério, é um tipo de pedra. Então você aquece ela para poder fazer o metal, fazer as ligas metálicas. O ventilador tá ligado, porque tá quente hoje. Aí eu tô assim, vou espirrar, não vou espirrar, vou espirrar. Eu fico na dúvida do que eu faço aqui. Mas basicamente é isso, tá? Então os taoístas acreditam nisso. Entra uma coisa muito interessante, por quê? O taoísmo ele tem um caminho, um segmento filosófico, de filosofias extremamente interessantes. No meio da série, tipo, o primeiro episódio, o menino, né, que é o Kai, ele pergunta para um senhor que tá lá o que tá acontecendo. O cara vai lá e fala uma frase de efeito para ele, já sei, isso é do taoísmo. Aí o cara, não, isso é o Tony Robbins. Ele é meu guru, que não sei o quê. O que é interessante, porque o Tony Robbins, ele é um treinador comportamental, um coach de alta performance dos Estados Unidos. Pra quem não sabe o que é coach, eu vou virar e falar assim, já vi aqueles caras que falam que ensina alguma coisa. Coach, do inglês para o português, significa treinador. Então quando você fala que ele é um treinador comportamental, ele é um coaching de comportamento. De alta performance, faz treinamento, tem mais de 5 milhões de pessoas que seguem ele no Instagram.
ele fala coisas e faz coisas assim muito interessantes. Aqui no Brasil nós temos o Wendel Carvalho, nós temos vários outros. Mas é muito legal, porque o taoísmo tem a vertente filosófica, de frases que te auxiliam na vida. Aí o cara, isso é do taoísmo. Ele, não, Tony Robbins. Eu achei muito interessante essa citação. Por quê? O Tony Robbins, ele faz anualmente, agora não está fazendo mais pelo Covid, um encontro enorme com várias pessoas. É um treinamento de alta performance que a gente chama de imersão total. As pessoas passam o dia inteiro no treinamento. E é em São Francisco esse treinamento. Ironicamente, a série se passa, resumidamente, em Chinatown, que é basicamente a cidade da China, o espaço lá chinês, que tem. É um bairro em São Francisco. Eu achei interessante, eu fiquei preocupado, porque quando você trabalha com uma cidade, uma série, igual por exemplo Lucifer, Los Angeles, é uma coisa mais aberta, você tem mais espaço, é mais interessante. Agora uma série que você vai falar da máfia, que é a tríade, só em Chinatown você resume toda a ação da série em um barzinho, não é barzinho não, gente, em um quarteirão. Chinatown é um quarteirão, um espaço, então não é uma cidade. É grande Chinatown? É, mas é só um espaço. Aí você fica máfia chinesa, aquela coisa toda. Na série, cita duas coisas que eu achei interessantíssimas. A primeira delas é uma faca muito barata, muito ruim, uma faca horrível, entendam a ironia. E do outro lado cita sobre o Tao, que eu vou explicar para vocês. Primeiro a faca, porque é mais resumido, depois eu vou terminar o vídeo falando sobre o que é o Tao para o taoísmo, para a mitologia, cultura chinesa, aquela coisa toda, para toda a mitologia por trás do Tao, aquela coisa toda, Yin Yang e afins. A flaca, meu Deus, que coisa horrível, momento preto e branco, momento, fiz besteira. A faca chama Mizuyaki Honiaki. Uma Mizuyaki Honiaki, ela é uma faca, eu não lembro se o metal é Mizuyaki ou se é Honiaki o nome do metal. Agora eu não lembro qual dos dois, porque o meu chinês, ou no caso o meu mandarim, não existe, eu não sei mandarim. Meu chinês está tão, como é que fala? Tá tão enferrujado que eu não sei, então eu não sei mesmo. Eu pesquisei ontem, mas eu não lembro o que é o negócio. Mas eu falei que, eu repeti várias vezes, né, uma faca, mas não é ok, faca, mas é uma faca de cozinha. É uma faca para cozinha, uma faca especializada para os cortes de cozinha. Tem um grupo de facas. Na China você tem 30, 40 facas diferentes que se usa na cozinha. A Mizuyaki Honiaki é um estilo de facas dessa. Ela custa míseros $5.300. O dólar está a R$5. Então tirando os 300 só para facilitar a conta, é R$25 mil uma Mizuyaki. Então você imagina a qualidade por trás da preparação dessa faca, como que a lâmina, todo o trabalho. E eu achei interessante, porque o Kai, ele é um cozinheiro, ele trabalha no restaurante, ele trabalha no food truck, e basicamente você para poder analisar assim que ele é um cozinheiro e ele cita uma faca extremamente cara, que ele ganhou de um outro personagem. Aí vamos à ideia do Tao. O Tao, basicamente, é um todo do universo, é a vontade do universo, é a vontade intuitiva do universo. O Tao, ele te explica que você não precisa fazer nada. Mas como é que é o não fazer nada? Tipo, ao não fazer nada, eu não tenho nada. São frases assim, de efeitos do taoísmo, do Tao, que eu vou citar umas duas aqui para vocês, enquanto eu estou explicando, elas vão aparecer aqui embaixo. Mas qual que é a ideia por trás disso? Eu tenho uma natureza. Eu nasci com uma natureza. Então, não fazer nada para mim não é ficar estagnado. Então, é mais ou menos assim. Do Tao surgiu o Yin e o Yang, que é a energia positiva e energia negativa, não necessariamente nessa ordem, que agora fugiu qual dos dois. Mas eu acho que o Yin é negativo e o Yang é positivo. O que significa isso? Yin, estagnação. Yang, movimentação. Só que o Tao, ele tende ao equilíbrio. Então, ele coloca que você não deve ir contra a sua natureza. Você deve ser intuitivo nas coisas, você não deve forçar. Um exemplo clássico do que seria a ideia do Tao é o trigo. Ele é firme na raiz, então ele é firme no seu contexto, né, no seu pensamento filosófico, na sua estrutura, levando em consideração que eu estou fazendo uma analogia com a planta, e ele é flexível no corpo. Então o trigo ele não luta contra o vento.
Aquele que segue o tal não luta contra o tal. Tudo se resume à vontade do tal. Mas eu não sento na cadeira e fico parado sem fazer absolutamente nada. Eu entendo que quando eu faço um vaso de barro, a parte importante não é o vaso de barro, é o espaço vazio dentro dele. Então eles entendem que tudo aquilo que você faz, ele não é importante. O importante é o uso. Então se você nasceu com uma característica de pintor, seja um pintor. Não vá contra a vontade do tal. Se aquilo é uma pedra, use a pedra para a função da pedra. Não tente estabelecer uma função para aquilo que não tem. Então eles especificam que cada coisa na natureza tem uma função. Você assume e aceita a sua função e segue intuitivamente na natureza. Aconteceu um problema, você simplesmente se desloca desse problema. Mas não no sentido de, eu não tô nem aí para ele. Não, você aceita o problema e você deixa ele ir. Você resolve e deixa ele ir. É a ideia da filosofia da água, das marés. A coisa vai e volta. Então eles têm muito uma filosofia de você receber aquilo, absorver aquilo que é necessário, aquilo que é importante e devolver para o universo o resto, que é a busca do equilíbrio. Então eu achei isso muito interessante, essa citação. Aí as explicações dos poderes por trás da série é um casco de tartaruga. Basicamente esse casco de tartaruga é o quê? É um casco de tartaruga sagrado em que tem todos as pecinhas, né, que você vai encaixando. Então a menina, o que ela fez? Ela foi tirando todos os poderes lá do fogo, da água, terra e afins de todas as pessoas e foi encaixando. Ela retirou o poder dela dos 1000 monges e encaixou. Ela estava com o poder todo, só que ela baixou a guarda. Aí no que um cara foi atacar ela, ele quebrou o escudo e espalhou os poderes novamente. A próxima ataque dele matou a menina. Então tanto o poder dos 1000 monges, que é o poder da fluência, está relacionado com o vento, quanto os outros elementos se espalharam para outras pessoas. Então basicamente o Assassin ele tem que recuperar esses poderes e colocar novamente no escudo lá do casco de tartaruga deles. Levando em consideração, quando você falar sobre tartaruga, por que isso é importante? Porque na China nós temos a tartaruga leão, que é um animal de extremamente sabedoria. Ele é um animal extremamente sábio. Beleza? Então quem está interessado, desculpa, quem está interessado pesquisa sobre a tartaruga leão. Ela aparece inclusive no Avatar. E sinceramente eu achei muito Avatar essa série. Porque você tem o cara que tem um poder de 1000 monges. Ele acessa o poder de 1000 monges atrás dele. Eu vi muito modo Avatar na série. O que faz sentido, porque o Avatar também tem ideia do taoísmo. Por isso que ele é representado inicialmente, o primeiro Avatar, como Aang, que é um monge que aprendeu sobre o poder da adaptação, de deixar ir, de manter a alegria da vida, absorver o que é importante e mandar o resto para o universo. Levando em consideração aquilo que eu comentei com vocês. Do vaso, quando ele é feito, a parte importante não é o vaso, é o espaço vazio dentro dele que você pode estudar, utilizar. Então, no fim das contas, o que é importante não é o que você faz, é como você pode utilizar aquilo que é feito. O importante não é a sua habilidade, não é o seu eu, é como a sua habilidade, como você pode melhorar e desenvolver o que está à sua volta. Eu achei esse pensamento muito bonito, muito interessante. Então, galerinha, é isso que eu tinha para poder falar com vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, traz mais gente para a família. Se assistiu a série, comenta aqui embaixo. Se não assistiu, assiste e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, beleza? Tudo de bom para vocês, até a próxima e mais uma vez, Wakanda Forever. Tchau, tchau, galera!